Olá, tudo bem? Olá, boa noite. Estamos hoje aqui para mais uma live. Vamos conversar com o Bruno Arena sobre o tema o emparedamento e os limites da autoanálise. Bom, como a gente estava falando, né, acho que é um tema interessante para a gente pensar quanto que a pandemia ela proporcionou um ambiente assim um pouco mais sujeito, que às vezes aquele olhar que ele tenta fugir de si, ele começa a ser convocado de uma forma mais presente, se pensar, né? Então, o Bruno está entrando. E aí, Bruno? Tá travado, né? A internet é assim mesmo, né? Diz, né? A internet é para resolver problemas que a gente não tinha antes da internet, né? Exato. Pois é. Eu vou tentar entrar por outro perfil, pelo celular da minha esposa aqui. Aí, Juliana, autoriza o acesso. Vamos ver se mudar no celular melhora. Ok. Tá ok. Mas a gente vai te aguardar, tá? Não vamos sair dessa vez, não. Tá. Ai, a Juliana Castelo Branco. Você vai solicitar, né? Bom, gente, são a gente tá percalços da tecnologia aqui. A gente vai se organizando aqui para poder iniciar a live com o Bruno. Deve ser. Então vamos lá, aguardar só um pouquinho. O Bruno entrar. Aí, Aê! Pois é, já vai a propaganda, né? Compre um Samsung, porque o Lenox não funciona. E aí, Bruno, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu estava dizendo, né? Tecnologia serve para resolver problemas que antes da tecnologia a gente não tinha, né? a gente inventa problemas, né? Para depois resolver. Bom, Bruno, enquanto o pessoal vem entrando, queríamos agradecer, né, o fato de você ter aceitado o convite, se organizado, disponibilizou tempo, né, para conversar com a gente antes, se organizou para fazer a sua fala de hoje. Então, muito obrigada mesmo, tá, pela sua disponibilidade. E espero que o bate-papo também possa ser divertido, né? Já Com que te tomou certeza, um pouco de tempo. Bom, Bruno, com certeza. ele sempre inicia a fala pedindo para o participante, né? Então, se apresenta um pouco, fala da sua formação, seus interesses, como que você chegou aí, como que você se vê, enfim. Sim. Boa noite, todo mundo. Eu tenho uma formação que eu vou dizer que é, como diz um professor, já disse um professor meu, que é rocambolesca, né? Eu comecei, e aí fica muito tempo perdido, né? Mas eu comecei no ensino médio como militar da aeronáutica, fui piloto 3 anos. Depois, aí não gostei da vida militar, daí fui ser engenheiro, me formei em engenharia mecânica na USP São Carlos. Mas ali já me deu uma vontade de fazer alguma coisa mais social, né, da área de sociais. Então, ato contínuo, saí da faculdade de engenharia e fui fazer direito. Concomitante ao ter mudado para o Rio de Janeiro. Fui trabalhar lá, já entrei na UERJ, aí fiz direito, aí cursei algumas pós-graduações aí na área criminal, na área de também de pedagogia. E atualmente estou no mestrado em Direitos Humanos e Direito Penal lá na Universidade de Salamanca, e concomitante ao mestrado em Letras na Unesp em Rio Preto. Que daí a gente tira algumas coisas que para falar, né, um pouco mais divertida do que falar de política criminal no sábado à tarde. Falar de filme, literatura é melhor. Enfim, Sim. a da alta cultura é sempre algo mais, né, que cultiva essa vida interior, assim, mais interessante mesmo, né? Eu acho que a Pois propicia é. mais lidar com o mundo às vezes. Uhum. E também gostaria de parabenizar, né, a iniciativa de vocês por
o interior carece muito, né, de eventos culturais e debates. E tem que parabenizar. E Clareira é um nome, eu fiquei pensando nesse nome, né, eu achei interessante. Aí eu vou fazer um paralelo aqui com a vida militar, né? Hum, Já me perdi certa vez em uma orientação noturna, né? Coisa Hum, mais chata que tem. Você está no meio da selva e se perde, assim, você tem que achar os pontos no meio da selva e se perde. E aí você fica louco para achar onde está o ponto de encontro de todo mundo, que é a clareira, né? Que legal. é uma entrada na mata. Ela pode ser fechada em todas as voltas ou só a saída mesmo da mata, né? E é um lugar seguro, um lugar que você vai beber água, um lugar de conforto, né? Nessa selva, né, que a gente está vivendo. E ao mesmo tempo era sempre arriscado o inimigo, né? O inimigo era sempre arriscado porque você fica descoberto, né? Você sim, fica então como todo projeto na vida é um lugar de conforto, a clareira, mas também um lugar que pode sofrer ataques ou não, né? Então se a gente falar alguma besteira aqui, talvez alguém mande algum ataque. A gente está Mas exposto. todo projeto está exposto, né? Sempre exposto. Bom, o Carlos acho que já começou um pouco a falar do título, né? Foi um título do emparedamento, né? Tive o primeiro contato com esse termo, né? Num grupo de estudos lá da UERJ, agora é possível que seja online, do meu ex-orientador, e na obra do Dostoiévski, Memórias do Subsolo, Uhum. em que o personagem está ali emparedado e em si mesmado, né? Uhum. Foi a primeira vez que tomei contato com o termo, né? Mas antes já, né, quando se entra na faculdade de Direito, você tem contato com a Antígona, né? Foi um dos primeiros textos a serem lidos, que também é a Antígona emparedada. Antigo na Né? tragédia grega. A Antígona, tragédia grega, emparedada pelo Creonte, porque queria enterrar o irmão, e ele falou que não era para enterrar. Então também é como era a prisão antigamente, né? A prisão, a prisão era para isso, né? Para guardar o criminoso até um possível julgamento. Então, assim, uhum, isso estava já, né? Essa ideia já estava latente, né? Uhum. E quando a gente ouve uma coisa, começa a ser igual um imã, né? Quando quer comprar um carro, começa só a olhar, só ver aquele carro na rua, né? A mesma coisa. Então eu comecei a olhar onde estava esse termo e para juntar alguma coisa para dar uma hora de live. E tem muitas questões, né, para psicanálise aqui, né? E queria falar algumas questões prévias, né? Um roteirinho aqui que eu fiz. É o seguinte: qual o objetivo, né, de falar de obras literárias e filmes e daí desdobrar algumas coisas, né? A gente vai pegar o personagem e vai clinicar o personagem? Não, né? A gente não vai pegar um personagem que nem existe, não faz sentido, né? É totalmente inútil, né? Vou pegar um personagem que nem existe e vou falar que o Meursault do Estrangeiro, o Estrangeiro, do Albert Camus, é um psicopata, não está nem aí para matar alguém. Não é esse o objetivo. Vou falar que o homem do subsolo, aqui do Memórias do Subsolo, é um neurótico, que quer se vingar, fica 40 páginas tentando se vingar de alguém. Não, não é por aí. A gente sempre fala na literatura, como a literatura e o escrito vai tratar disso simbolicamente, metaforicamente, através da linguagem, como esse mundo vai ser construído ali, né? uhum. Então, daí a gente pode desdobrar várias análises, né? Aqui a gente vai tentar fazer vou me intrometer aqui na área de vocês, né? E tentar fazer esse viés psicanalítico, né, de algumas obras, né? E também eu queria falar que a literatura ela é alçada a um patamar
bem alto, né, por boa parte das ciências humanas e sociais, né? Vamos pegar aqui começar pelo psicanalista Freud, né? Uhum. Ele dizia que o Dostoiévski sabia muito mais de alma humana do que ele, né? Que o romance Irmãos Karamazov foi o melhor romance da história. O Camus, Albert Camus, escritor argelino, né, que se radicou na França, contemporânea, escreveu sobre existencialismo e o homem do absurdo, né? Dizia que se você quer filosofar, escreva um romance, né? Então, assim, também alçando a literatura a um patamar filosófico elevado. Falar alguma coisa do direito, tem um texto que eu li num livro de direito criminal, que era uma coletânea de artigos. O segundo artigo era direito e literatura. Esse espanhol, chamado Arroyo Zapatero, é um jurista espanhol reconhecido, famoso, né? Ele foi escrever sobre direito e literatura. Ele diz o seguinte: a literatura tem o poder de fixar a cultura, né? O direito só normatiza. Chega depois para normatizar, se necessário. Então, assim, também elevando a literatura a um patamar. Uhum. E uma outra referência um pouco mais ampla, né, sobre o papel da literatura, eu vou falar um palavrão aqui para psicanálise, né, que é o Deleuze, né, por causa da esquizoanálise, né. Uhum. Ele tem um texto que está em Crítica e Clínica, é um livro dele, coletânea de artigos. O primeiro texto é chamado A Literatura e a Vida. Ele pega do Bergson, Henri Bergson, filósofo francês, a função fabuladora da literatura, né? Então, ele diz que o escritor é aquele que realiza o empreendimento de saúde do mundo. O que isso quer dizer? Antes de estar escrito, antes de estar fabulado, aquilo não existia, né? Então, o escritor, mesmo o músico também, né? Aquela música antes de ser tocada, antes de ser composta, não existia, né? Então, os sons, as imagens, os símbolos são buscados pelo escritor e trazidos para o mundo, né? Dando esse vigor, trazendo a vida para o mundo, né? E é por isso que, diz o Deleuze, que é por isso que os artistas, em geral, né, têm uma saúde frágil, né? Porque qual saúde corporal suportaria tamanho influxo de vida, né? Então acaba se esvaindo. O próprio Kafka, né? A gente vai falar dele aqui. O Kafka morreu com tuberculose, né? Bruno, Muito novo. desculpa te interromper. É interessante essa Não, ideia. pode falar isso. Não, vou falando aqui. É um pouco assim mesmo. Eu pensei numa ideia do Bion, do Wilfred Bion, psicanalista inglês, que ele fala o quanto também o artista e também os grandes pensadores, intelectuais, enfim, eles pensam aquilo que ainda não foi pensado. Exatamente nessa chave, como se tivesse um fluxo em que em algum momento alguém vai poder assim canalizar isso e poder pensar aquilo que não consegue ainda ser pensado, né? Então é interessante como que a literatura, enfim, ela tem essa capacidade para o sujeito organizar o que está desorganizado, mas ao mesmo tempo isso não tem um sentido também enquanto que o sujeito se desorganiza, o escritor, para poder tentar organizar esse pensamento não pensado, né? E é curioso, nunca tinha, é verdade, você chamou a atenção agora para a saúde dos literatos, né? E a gente vai pensando Dostoiévski, que sofria de epilepsia, era um jogador impulsivo, bebia, beberrão, enfim. O Proust, que tem uma obra magnífica também, vivia na cama, tossindo, escrevendo vorazmente. Então é muito interessante mesmo, né? Quanto que quando a gente vai ler esses caras, eles nos ajudam a organizar o mundo, o nosso mundo, mas ao mesmo tempo eles dão uma entrega tão intensa,
que eles também podem se desorganizar, né? É. O que vai contra, vai de encontro, né, vai contra o que eu já ouvi às vezes, algumas vezes, que a escrita pode servir para a organização mental da pessoa, né? A escrita como um método psicanalítico, né? O que geralmente é assim, dos grandes escritores é o contrário, né? Na área da literatura, né? Eu Eu vou acho que puxar também. tem um paralelo assim com relação, por exemplo, ao, ao esportista, ao atleta. A gente pode imaginar, olha para o atleta e fala, ele é um cara saudável, né, dentro de um estereótipo. Mas na verdade não, na verdade ele está completamente implicado num exercício que até acaba o prejudicando a um prazo, né? Para ele naquele momento intensamente poder colocar aquilo em prática, né? Eu penso nos grandes atletas assim, quanto que parece contraditório isso, né? Mas é interessante, O Deleuze compara escritor a atleta, né? Nesse texto também. né? O Deleuze, É. tá vendo? É uma Então, sincronicidade. eu tenho um livro também do Rainer Maria Rilke, que Uhum. é Cartas a um Jovem Poeta, né? Que um burocrata lá queria seguir carreira militar, não foi obrigado a seguir uma carreira militar, escreve ao Rilke pedindo conselho para se tornar um poeta, né? O Rilke era novo ainda, mas dá alguns conselhos. E, na primeira carta, são 10 cartas, né, que depois foram publicadas, são 10 cartas e ele pergunta assim, escrever é preciso, né? Você vai morrer se não escrever? Então, a necessidade da escrita é essa, né? Então, nessa linha do emparedamento, né? Eu aprendi com esse meu orientador lá na UERJ, que ele sempre tenta dar uma saída positiva para aquilo que geralmente as pessoas, ou os denuncistas, né, encaram como negativo. Então, por exemplo, vou ficar denunciando que o poder acaba com a minha vida. Não, vamos tentar. Como eu posso uma saída democrática nessa situação? Né? Uhum. É a mesma coisa aqui nesse caso do emparedamento, daí vem a autoanálise. Né? O que a gente pode tirar de positivo desse momento? Né? Que a gente poderia pegar o emparedamento pelo viés negativo. Né? Que aí eu vou pontuar algumas coisas aqui que nessa busca, né, pelo termo e textos apareceram. Né? O caso da Antígona, que é o emparedamento como punição. Uhum. O próprio emparedamento era usado como para colocar os inimigos, né, dos monges na Idade Média. Aí, nessa semana, eu estava lendo 2 textos do Allan Poe que também tratam de emparedamento. Né? Um é o Gato Preto, Uhum. de 1843, e o Barril Amontilhado, de 1846. Dentro daquela atmosfera lúgubre, né, do Allan Poe, ele mata a mulher e coloca dentro da parede para ninguém descobrir, empareda junto o Gato Preto que o denuncia para a polícia depois. Né? E o Barril Amontilhado é a mesma coisa, né? Ele leva um desafeto dele para o fundo de uma caverna e lá conta as fileiras de tijolo até emparedar esse desafeto dele. Eu lembrei também de um filme também, um filme do Griffith, D.W. Griffith, de 1909, que chama The Sealed Room. Esses filmes o cinema começou em 1895, né, com os irmãos Lumière, primeira exibição. Então, alguns anos depois aqui, né? 14 anos depois. Então, o cinema era muito precário ainda. Esse era um filme mudo, a gente vai ver acelerado, foi filmado em outra velocidade, preto e branco, etc. Então, é a história de um rei que
estava com a mulher dele lá e chegou um cantante lá, alguém para tocar um violão, alguma coisa assim, para animar a festa ali na corte. E a mulher do rei se engraça ali, né, com o violeiro e acabam indo para a alcova, assim, né? Aí o rei é muito inverossímil, né? Na época isso era permitido, né? Aí ele chama lá os pedreiros para fechar a porta do quarto e deixar os dois lá dentro trancados, né? Então ele fecha com tijolos a porta, a janela e os dois ficam lá dentro, né? E ele não vê um pedreiro colocando tijolo, né? Uhum. Mas também, né? É um outro caso de emparedamento negativo, né? E eu lembrei também lembrando agora à tarde, um outro filme argentino com Salvador Dalí, que é O Segredo dos Seus Olhos, né? Não sei se vocês viram esse filme. Não. É muito bom. É hispano-argentino, né? E é um cara que tem um ódio mortal por alguém lá que era um assassino e matou a mulher dele. Hum. E aí, vou matar esse cara, tal. Aí fala pra todo mundo que matou o cara, mas aí esse cara tava preso no porão da casa dele lá. E isso é descoberto 20 anos depois. Ele manteve o cara 20 anos Eu assisti, preso no porão. É. não Eu sei. contei o final aqui, mas assim, se o filme é bom, não importa. O filme Não, é o bom em si. importante não é saber o final, mas o processo, né? É, ninguém tá aqui esse negócio de spoiler, né? Não, contou o final. Pô, você não leu uma. Todo mundo sabe o final de todas as obras, praticamente. O processo, o cara morre no final e tal, mas você vai ler o processo para saber, para ver outras coisas, né? É muito assim, é interessante assim, como que a alta literatura, a literatura mais sofisticada, assim, ela tem esse processo de que não é você que lê ela, mas ela de alguma forma está lendo você, né? Que você vai se identificando ali, você vai se organizando, você vai percebendo, poxa, esse personagem ele tirou essa fala daquilo que eu queria dizer, é isso, né? Uma espécie de nomeação mesmo, de algo que é difícil de ser nomeado. E é curioso como você vai, assim, né, Bruno, colocando uma série de condições em relação à ideia de emparedamento, ou como que esse emparedamento sempre vem implicado também com uma ideia de que esse emparedamento não se suporta, né? Tem algo que rompe com isso, tem algo que denuncia o sujeito, porque parece que tem algo que quer falar, né? Uhum, Parece que está sempre tentando escapar de alguma coisa, né? uhum. As redenções são as mais variadas ou não há redenção, né? No caso do Dostoiévski, que a gente vai falar daqui a pouco, né, tem uma redenção, né? Mas no Machado de Assis, no Alienista, não tem, né? Ele morre emparedado, né? Hum. E aqui é muito interessante, né? Que, só para falar um pouco do criminal, aqui tem alguns amigos meus aqui do mestrado que eu vi. Falar um pouco do criminal aqui. É engraçado, seguindo nesse filme do Darim, que a pena de morte para esse cara que eu ir lá e matar alguém, né? Para esse cara que matou a sua mulher, né? Seria uma pena muito baixa para aquele caso ali, né? Para aquele cara que fez isso, que, que enjaulou lá a pessoa, seria uma pena muito baixa matar o cara. Então ele manteve o cara lá dentro do porão por 20 anos, sem conversar com o cara, né? Então cortou as relações sociais da pessoa, né? E é engraçado que isso é uma ideia antiga, né? O Aristóteles dizia que a pior pena que se pode ter é uma pena de escravidão, né? Uhum. E que todos que serviço de didática para o povo, né? Matar a pessoa acabou, não serve para nada, não tem uma prevenção Uhum. geral positiva, né, como se diz no direito. É como, Então, a prisão é como se assim fosse mais cruel o sujeito ter que lidar com aquilo pro resto da vida, com a sua consciência, do que simplesmente a dissipação, né, disso. é, é.
E é engraçado, isso apareceu em outros lugares, né? No Black Mirror apareceu a mesma coisa. Aquele episódio do Urso Branco, para mim é isso aqui, né? Você mantém uma pessoa sendo olhada, vigiada e sendo punida a vida inteira, né? Não sei se vocês lembram desse episódio, mas a pessoa que segue, tá todo mundo olhando ela, mas o que é isso? Ela não sabe que, que ela está sendo vigiada e ela é submetida a várias coisas ali no dia dela. Aí no final aparece a plateia assim, fala, mas o que é isso? No final ela vai ser executada, né? Vai ser executada com pena de morte. Fala, mas o que é isso? Aí aparece a plateia. Aí apagam a memória dela e tudo de novo. E fica nisso, né? Então a pena perpétua, o que é muito pior que se matasse essa pessoa, né? Engraçado que no Brasil a gente sabe que não tem pena de morte nem prisão perpétua, né? E colocaram ultimamente, tanto na Espanha quanto na Alemanha, em outros países, uma tal de prisão permanente revisável, né? Que é o quê? Não pode ter pena de morte, não pode ter pena perpétua, tudo bem. Mas eu vou manter a pessoa encarcerada por 15, 20 anos, dependendo do crime, e vou ver se ela pode sair a cada 2 anos, né? E o papel dos psicólogos e psiquiatras, né? Vou lá ver se cessou a periculosidade dessa pessoa, a cada 2 ou 3 anos. Então a pessoa fica numa expectativa que vai sair, não vai. O que para mim é muito pior que a prisão perpétua, né? A pessoa achar que vai, pelo menos já sabe que vai ficar livre inteira, né? Então, isso aparece em alguns lugares, né? Mas voltando aqui para o nosso tema, né? Vamos sair do criminal e voltar para o psicanálise. Vamos falar um pouco, né, do que a gente tinha se proposto aqui, né? Das Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, né? Para mim, subsolo, né, indo para a linguagem psicanalítica, é o próprio inconsciente, né? Então, se o homem fala lá do subsolo, está falando lá de dentro do seu inconsciente, de suas pulsões e problemas, né? Então, como já usei isso aqui outras vezes, mas o início, né, da interpretação dos sonhos do Freud, ele fala que Heron está movebo, né? Então, que é a descida do Ulisses ao inferno, né? Na Eneida do Virgílio. Então, essa descida pode ser a descida ao inconsciente, né? Que o Jung fez, que o Freud fazia a sua maneira, né? Então, primeiro, né, o contexto. Qual contexto foi escrita essa obra aqui? Ela é de 1864. No Brasil foi traduzida como Memórias do Subsolo, mas no inglês, francês, é Notas do Subterrâneo, né? Tem algumas edições que são notas também. A editora 34 traduziu como Memórias do Subsolo, né? Eu acho que a LPM é notas, mas enfim, isso é só uma variação. E essa obra é considerada uma obra de inflexão para a maturidade dele, né? Então ela praticamente colocou Dostoiévski a primeira dos grandes romances dele, né? Só para a gente ter uma ideia de que é romance, o que é novela, o que é conto, né? Conto é uma situação menor, poucas páginas, uma novela um pouco maior, 30, 40, 70, 80 páginas, e o romance é a grande obra do escritor, né? São as grandes obras do escritor. O escritor tenta escrever romance, né, como ápice dele. Então essa foi o primeiro, apesar de ser meio curto, pode ser chamado de novela, mas foi o primeiro grande romance dele. Depois desse foi Crime e Castigo, né, muito conhecido, seguido O Idiota e outros, e no final da vida dele, Os Irmãos Karamazov foi o último. Então, o que ele tinha escrito antes? Em 1863, ele tinha umas notas lá de uma viagem dele à Europa, notas de inverno de uma experiência de verão, um negócio assim, sobre impressões de verão. E um ano antes, ele tinha escrito as memórias, as recordações da Casa dos Mortos.
uma que influenciou muito nessa obra do Notas do Memórias do Subsolo, Notas do Subterrâneo. Né? Por quê? Aqui ele relata o momento que ele ficou preso na Sibéria. Por quê? Porque ele fazia parte de grupos revolucionários, vamos dizer assim. E depois da Primavera dos Povos, que foram aquelas revoluções de 1848, tinha muitas insurgências, né, ainda tinha czar na Rússia. Voltou Nicolau I, czar, e acabou, prendeu 70 intelectuais de vários grupos, Dostoiévski era um deles, prendeu 70 intelectuais, e era mandado para trabalhos forçados na Sibéria. Né. Chegando lá, o Dostoiévski ele já era um escritor assim, que tinha sido conhecido desde a década de 40, porque ele tinha um escrito de juventude que foi pensado assim, não sei se é jornalista, um crítico, né, dizendo que era um bom escrito e tal, e ele meio que criou um certo ego assim, né, de um bom escritor, e chegou com essa meio que superioridade assim lá na prisão na Sibéria. De modo que lá sempre tinha insurgências, né, pessoas tentando se evadir e tal. E os camponeses, né, chamados mujiks, que os mujiks são os camponeses russos, tentavam ali confabular para tentar sair dali e tal, e meio que excluía ele, né? Não fala nada não, às vezes ele já tentou entrar em reunião e o pessoal saía, deixava ele sozinho, né? Não queria, por exemplo, dele. Separado, né? Assim, ele é intelectual, a gente é. Se manteve. Pois é. E isso influenciou muito na visão dele sobre do Mujik, né, desse camponês virtuoso, diferentemente do Tolstói. O Tolstói tem uma imagem de vida no campo, de camponês virtuoso. Naquele livro A Morte de Ivan Ilitch, né, que ele relata que o único que ficou com ele até o fim, na morte, foi o empregado dele ali, que era um serviçal, um mujik e tal. Isso influenciou muito. Então, apesar dele satirizar a Europa, nesse Notas do Subsolo, né, Memória do Subsolo, toda hora, né, debochando, né, do romantismo que tinha acabado de sair. Deixa eu pôr a bateria aqui, rapidinho. E só voltando um pouco, o que o Bruno disse sobre Dostoiévski ser emparedado, né, também foi preso e ficou um bom tempo na prisão. Tem um dado que é interessante, que ele seria morto. Quando ele foi preso pelo czar, ele recebeu primeiramente uma prisão de morte, ele seria alvejado de tiro, assim, com um grupo, só que era todo um teatro, né? Então, na hora que os homens iam atirar, eles apontaram para cima, atiraram para cima, e aí a gente pensa, né, agora, eu tô vivo ou tô morto, né? O que esse sujeito pensa? De repente chega alguém que fala, o czar, na sua benevolência, colocou a pena e vocês vão para a Sibéria. Que beleza. Talvez era melhor ter tomado um tiro na cabeça, né? Mas o Dostoiévski, a gente viu o quanto que é uma história, quase de filme mesmo, assim, e ele ainda nem tinha escrito os grandes romances que ele vieram escrever, como o Bruno disse, né? Eu esqueci de contar, isso é verdade. Simularam, tem até pinturas da época, simularam o fuzilamento, tiraram para cima, o pessoal estava vendado, e aí chegou uma carta lá de alforria liberando. Imagina, né? Essa experiência de quase morte, maior do que essa não tem. E o que ainda a obra geral do Dostoiévski, né? No Dostoiévski, a gente tem praticamente toda a confluência das questões da modernidade. Né? A gente está estudando isso agora lá no mestrado em letras, né? O negócio vai longe, né? Mas por alto, né? A atmosfera nihilista, né? O existencialismo praticamente se deu início com Dostoiévski. A ponto de algum crítico, que eu não lembro o nome,
dizer que todo o Nietzsche estava nesse Notas do Subsolo, né? Nas Memórias do Subsolo. O Nietzsche é niilista e tal, estaria todo nesse livro. Uma visão desencantada do mundo, né, do homem moderno, que a ciência, a subjetividade, essa perda do eu, né, então todas essas tensões estão todas ali já na obra do Dostoiévski. Né. Tem um teórico alemão, chama Hans Gumbrecht, que ele fala de cascatas da modernidade. Né, ele fala, então, o que a gente aprende na escola? Né? A modernidade começou... foi até a Revolução Francesa, né? Depois mudou para o contemporâneo, algo assim. Mas ele diz que a gente pode entender a modernidade como cascatas de modernidade. Né? Então, desde o Renascimento, teria sido a primeira cascata de modernidade, no século XVI, vem evoluindo até o ponto de hoje ser uma quarta onda de modernidade, que poderia ser chamada de pós-modernismo. Né? Uhum. Que aí a principal questão é essa perda do eu, né? No caso da literatura, como é possível narrar? Né? Bruno, acho que é importante, né, essa pontuação que você está fazendo para a gente pensar no personagem lá do Notas do Subsolo, porque às vezes se a pessoa cair de um livro como esse, é um personagem assim, ele é bastante corrosivo, ele é bastante pessimista, né? Ele é niilista, como a gente usa essa palavra em filosofia, ou seja, não existe horizonte ético que está arraigado dentro de um fundamento assim, né, transcendente, ou seja, a gente não sabe mais o que é o bem, o que é o mal, a gente percebe a violência do mundo e parece que o mundo está desamparado, não tem nada que olhe por isso. É interessante você ir pontuando isso, como que o Dostoiévski está situado dentro de uma transição de épocas, né? Uma transição assim em que o homem vai se dando conta, a partir da ciência, de que ele tem algum controle sobre a natureza, e ao mesmo tempo ele vê uma agonia dentro de si que parece que a ciência também não dá conta. Enfim... E aí ele vai ver, acho que essa cena que talvez a gente vai pensando que é um emparedamento que vai sendo construído, né, nesse sujeito, na entrada da modernidade. Parece que vai se perdendo assim o horizonte, né, o Nietzsche fala, né, quem que secou o mar, né, cadê os nossos, para onde a gente vai? Parece que as coisas vão perdendo sentido, é isso. É um personagem muito agoniado que parece que está num monólogo, que é um monólogo que fala de todos nós. Talvez um monólogo, sabe esse personagem, né? O que você imagina dele? O que te conflui a ideia de emparedamento no Notas? É interessante você dizer isso, né? Que isso veio se perdendo desde o Descartes, né? Essa possibilidade de dominar o mundo pela razão. Né? E ele pontua, né, no Memórias do Subsolo, né? O que sabe a razão? Né? Sabe a razão. Aí a gente chega naquele clichê, que eu entendo que é um clichê, pô, mas o cara é médico de pulmão e fuma. Né? Pô, uma coisa é vontade, outra coisa é consciência, né? Uma coisa é razão, uma coisa é saber, outra coisa é implementar, né? Então, sabe a razão, né? É isso, essa impossibilidade de estabelecer nos tempos atuais uma verdade, o que gera um problema. Né? Que gera um problema grande, porque se tudo são narrativas, o homem está perdido. Mas essa é a tentativa que a gente está fazendo aqui, né? De tentar dar um viés positivo para a coisa. Né? Como que a gente pode sair? Você disse do monólogo dele, que é um monólogo de todos nós, né? Ele começa, são duas partes. A primeira parte chama Subsolo, são 40 páginas, né, pelo menos de cento e poucas nessa edição, de monólogo, ele falando e contando
a sua raiva e como tentar se vingar de uma pessoa que deu um encontrão nele de um bar. E ele fica 2 anos com uma raiva imensa, né? Fica 2 anos com uma raiva imensa, planejando como que ele vai trombar na pessoa, até que ele consegue trombar nessa pessoa, essa pessoa não está nem aí para ele. Né? Como, isso é um impacto muito grande, eu vejo para a área clínica, né, e da psicanálise. Porque a pessoa, às vezes, vai contar alguma coisa, uma lição também para o analista, eu imagino. A pessoa vai contar alguma coisa, você fala, pô, mas isso é tão idiota. Né? Como que... Mas a pessoa colocou tanta carga emotiva naquilo, né, que aquilo virou um problema. Igual essa pessoa que tomou um encontrão no bar e fica ali em várias páginas, né, remoendo aquilo vira um problema da vida dela. E a outra pessoa não está nem aí. Então, isso veio lá do subsolo, né? Veio desse momento da gente estar conosco mesmo. Pessoal mais interiorista, vamos dizer assim, né? Olhou positivamente esse momento, né, de ficar em casa como uma maior possibilidade de contato consigo mesmo, né? Uhum. De deixar como diz o Shulhan, essa positividade, né, o empreendedor de si mesmo, várias coisas a fazer, e sem uma negatividade, né, de parar, refletir, né, sobre aquilo. O que pode gerar um trabalho, né, para o analista. Né? Se todo mundo está em casa pensando em si, pensar é problemático. Descer ao seu subsolo é problemático. Né? Tinha mais uma frase do militarismo que fala assim, se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro. Né? Então, a gente estava num mundo que não se para mais, porque se parar, eu vou contemplar, vou descer para o meu subsolo, e pode ser que eu não goste, né? O caminho é tortuoso. E você está apontando uma coisa, Bruno, que é curioso no livro, fica bem claro no monólogo, o quanto que, ao falar, porque o personagem vai constituindo um interlocutor imaginário, né? Ele tá sempre dizendo, senhores, agora vocês estão vindo de mim. E ele vai vendo, ele vai apontando o quanto que é ridícula a situação, né? O quanto que ele é um ressentido, no final das contas. E nesse ato de falar, de dizer, e não do que foi dito e ficou, mas nesse movimento parece que ele vai operando um pouco o lugar ridículo que ele se encontra e como que ele pode de fato é cruel também, né? Ele tem um movimento cruel, só que também ele percebe o quanto que ele se engrandece nessa pequeneza, né? E é difícil contar com isso. E ao mesmo tempo, Bruno, quando você estava trazendo, né, esse paralelo com o consultório, né, com a clínica, de fato, eu já ouvi muitas pessoas, né, usando exatamente essa expressão, né? Eu dialogo comigo mesmo, e eu dialogo comigo mesma há anos sobre esse fenômeno, essa pessoa, né? Então, bom, não sei, né? O subsolo aí que talvez, né, nessa hiperatividade do mundo de hoje, parece que as pessoas não acessam. Mas eu tenho dúvidas, né? Porque talvez fique muito mais uma roupagem, no sentido de, bom, eu estou aqui fazendo um monte de coisa, mas pensando e conversando comigo mesmo. Né? Então eu vou dialogando comigo mesmo a respeito disso. Ou tem uma outra pessoa que eu já ouvi que ela diz, eu monto diálogos internos o tempo todo. Eu converso comigo mesma, eu respondo, né? E isso eu ouvia antes até no momento de pandemia. Né? Então não estou nem fazendo um paralelo com esse emparedamento que nós estamos, né? Que foi imposto, que nós estamos vivendo. Então, de qualquer forma... Há algumas almas salvando, né? que não está no fluxo, né? Não está no fluxo contínuo de afazeres, né?
não está, como diz Deleuze, o Nietzsche, na vida orgânica, simplesmente, né? Está buscando um pouco de vida. É Assim, engraçado, né? Pode falar. não, como talvez não, eu entendo, esse romance, a gente pode ficar muito tempo nele, assim, interessante. É claro, você pode pontuar mais algumas questões sobre isso, assim. Só queria pensar também e trazer depois um pouco sobre aquele filme do Beckett, né, que a gente colocou na clareira, para comentar um pouco dele também. Acho que é muito interessante. Mas pode continuar falando do Nota, só para mim Vou, Acho que você tá? está mostrando. só para encerrar, né? É, porque Quanto tempo a gente tem? 10 minutos. A gente Quanto? começou a 15. Tá. É sempre assim, né? A gente prepara um monte de coisa e vai falando o que dá, assim, depois abre outra. Faz o problema. Vamos para o final, que é o seguinte. Na segunda parte, ele começa a contar, é uma lógica de vaidade, né? Essa primeira parte é uma lógica de consciência, hiperconsciência, que ele chama. Isso faz com que ele desça para o subsolo e meio que se analisa, né? Só que ele, ao mesmo tempo, fica paralisado, né? O que é um desafio para a psicanálise, né? Que a gente tira do inconsciente e bota para o consciente para tratar, né? É como que, no caso dele, a hiperconsciência fez com que ele se paralisasse, né? Na segunda parte, ele tem uma lógica de vaidade, né? Ele conta tentativas de relações sociais totalmente frustradas e que ele ficou muito humilhado nas tentativas de, de interação social, né? E aí conta casos ridículos, assim, né, com os amigos dele, aí seguiu os amigos dele, ficou num bar lá, indo de um lado para o outro, assim, até eles irem embora, até de madrugada e tal. Aí depois uma outra situação, ele quer se vingar e acaba indo para um prostíbulo, né? E lá ele fica com uma prostituta lá ao longo da noite, chega com todo o clichê possível, né? O clichê é: não, o que você está fazendo aqui? Você é pobre, você é mulher, você não tem outra opção na vida. Eu estou aqui fazendo uma benemerência de falar, eu, homem, benemerência de falar contigo, né? Então você tem que me dar valor aqui e tal. Não, mas você não está aqui por escolha. Eu falei: não, estou por escolha. Engraçado que aí a redenção no Dostoiévski se dá através dessa mulher, né? Que ao final vai atrás dele e simplesmente ama ele, né? Então esse transbordamento que é a parte do sacrifício, que é a parte cristã do Dostoiévski, né? É o sacrifício que vai gerar as relações sociais, né? Então, quando saímos do emparedamento, né, talvez tivesse que investir um pouco mais de afeto nas relações sociais, né, uma certa redenção para que essas relações sociais funcionem, né? É Isso interessante está em outras obras do Dostoiévski, né? o quanto que no primeiro momento ele está completamente mergulhado em si, percebe todo o seu ressentimento, sua inveja, sua ingratidão, enfim, e vai tentando depositar isso nas pessoas, vai tentando se desarticular, vai tentando ser muito moralista, ao mesmo tempo ele é super moral com ele, e de repente um gesto, né, dessa moça, né, nesse segundo ato, desperta isso, o quanto que isso transcende esse lugar, né? É isso que é interessante, porque isso convoca para esse personagem a sair desse si mesmo, né? Parece que esse Uhum. emparedamento que ele foi se colocando, fiquei pensando aqui. Né? O emparedamento não é esse emparedamento da Antígona, né? Não é emparedamento parede, não é o emparedamento mental, né? Uhum. Entendo assim. Vamos pular o Machado, né? Vamos para o Beckett, já a pedidos, né? O Beckett, que eu vi que foi postado, né, ali no story da Clareira. Então, o Beckett, ele tem várias obras de teatro, né, mas só tem um filme. Um chama Filme, né, em inglês, de 1965. É um curta-metragem de 22 minutos e muito potente, né, para a gente falar o que a gente está falando aqui.
Uhum. e esse emparedamento, né? O enredo dele é com o Buster Keaton, que não mostra a cara até o final, né? Que é muito, ele já era famoso à época, fala, pô, mas vai dar um close no Buster Keaton só no final, só na última cena o Beck deu close no Buster Keaton. E o filme são 3 partes, né? O enredo é simples. É uma câmera, vamos chamar de e o objeto, que é o personagem, o Buster Keaton. O personagem tenta escapar da câmera o tempo todo, né? Então essa câmera tenta focá-lo e sai fora. A Persegue ele. Aline está perguntando o nome do curta. Ela não conseguiu acessar o link. Né? É, Escreve é, no YouTube, coloca é Beck, filme em inglês. É Wolf, Film, Beckett no YouTube, só tem esse filme dele, né? É filme em inglês e Beckett no YouTube é fácil de achar. se Se não colocar achar, depois me manda uma, aparece também. né? Você pode mandar um direct se não achar, eu respondo. E, e ele partiu de uma premissa filosófica que é ser percebido, né? Então, se eu não me percebo, eu não existo, né? Tudo bem. Então, o Buster Keaton tenta se escapar da câmera e tem um ângulo de segurança, vamos dizer assim, que é o ângulo do espelho, né? Que é o ângulo de 45 graus. Se eu estou a 45 graus no espelho, mais de 45 eu não me vejo no espelho, né? Porque eu, Newton, né? Uhum. Não vou conseguir me enxergar no espelho. Então é o ângulo de segurança dessa câmera. Qual linha está isso, né? Está na linha do sistema russo do início do século XX, da década de 20, do Cine-Olho do Vertov, né? Que a câmera seria um próprio personagem. Hoje, se a gente vir qualquer filme estadunidense, por exemplo, né, que é a grande indústria, a câmera vai estar escondida, ela não aparece, ela não é um personagem, né? E nesse filme, ela aparece como um personagem tentando perseguir o, o Buster Keaton. Então tem a parte da rua, é um filme preto e branco, sem som. Ele tromba num casal. Esse casal, a câmera tenta focar esse casal fica horrorizado e sai e foge. Aí depois a cena da escada, ele tenta, vai subir a escada da casa dele e a hora que a câmera consegue flagrar alguém, né? Então flagra a cara de uma senhora que se assusta e sai correndo, né? A terceira parte é ele no quarto dele, ou seja, se emparedou ali, né? É uma, podemos fazer esse paralelo. Uhum. Dentro do quarto dele, ele tira todos os quadros, gato, cachorro, tudo que poderia ser um olhar para ele. Ele não queria ser percebido por alguém. E a câmera está lá. Ele senta numa cadeira. E essa câmera tenta chegar perto, ele acorda e ela escapa. Aí quando ele dorme, quando ele cochila, ela consegue flagrar de frente o, a cara do Buster Keaton. Então, muito interessante, né? O que isso quer dizer? Né? Então, talvez ali dentro, emparedado dentro do seu quarto, chegue a possibilidade você olhar para si mesmo, né? Essa câmera é o seu selfie, né? O seu olhar para dentro de si, né? Quando essa câmera flagra o rosto do objeto, né? O, foi colocado tipo um feltro assim na frente da câmera que muda a imagem, fica embaçada, e o Buster Keaton está com um tapa-olho de pirata. O que isso quer dizer? Né? Mesmo assim, a visão é parcial, né? Que é difícil essa visão para dentro de si mesmo, né?
Então, a gente Então, poderia pensar que tem um limite à autoanálise? essa é questão para vocês, né? Eu acho que sim, né? Porque a individuação é muito difícil, né? Esse caminho é tortuoso, né? É sempre tortuoso. E eu enxergo assim, né? Que esse caminho, ele é sempre tortuoso, mas tem que ser feito, né? Esse autoconhecimento, esse autoburilamento, essa individuação, como diz o Jung, né? ele, ele é tortuoso, mas tem que ser feito, né? Então, esse filme é, tipo, não adianta fugir, né? Essa autoconsciência uma hora vai... Não adianta fugir de si, né? Levar a vida de um suíno, né? Vamos dizer assim, né? Levanta, come, trabalha e dorme sem pensar o que está acontecendo, né? E aí, né, vou puxar aqui o... Vocês querem falar mais alguma coisa disso? Mas, Não, nós já vamos... Pode terminar aí sua fala. né, aqui o que eu acho bem elucidativo é uma obra do Kafka. Para mim o Kafka é muito interessante, diz muito, né? Eu fiz minha monografia nele, no em direito e literatura, que ele tem um conto que chama A Construção, que é de 1923, né? Ele escreveu numa noite como ele quase sempre fazia. E não é a construção lá do Chico Buarque, né? A construção, é o Carlos Rio disse, né? Mas é a construção no escrito do Kafka, uma novela. Umas 40, 50 páginas. E ele fez uma analogia com a doença que ele vivia. Ele morreu de tuberculose, isso foi que no final da vida dele é praticamente uma ficção autobiográfica, né? Ele tentava escapar da tuberculose e não conseguia. Qual é o enredo disso aqui? É um animal que vive debaixo da terra, ou seja, no subterrâneo, no subsolo, né, para linkar com Dostoiévski, que vive debaixo da terra, que começa a escavar, daí a construção, começa a fazer vários cálculos, vou escavar por aqui, aqui eu vou estar seguro, tenta fechar a entrada, e toda uma racionalidade, né, para tentar se proteger do mundo, mas não consegue. É curioso porque essa curiosidade, né, Bruno, que a gente está colocando aqui, é o quanto que ela se impulsiona a tentar fechar, mas ela, como ela é muito conscienciosa de si mesma, ela sempre sabe que ela fracassa lá no final. Sempre vai ficar um buraco, né? É muito interessante isso. Mas como está acabando o nosso tempo, Bruno, a gente tem aí pouco menos de 2 minutos, talvez é bom a gente encerrar, e é claro, entendo que a gente pode fazer uma parte 2 depois. Okay? Eu queria só fazer um destaque, Bruno, para quem está nos acompanhando, que eu acho que quando eu disse, né, que a autoanálise vai ter algum limite, eu entendo quando você fala, olha, a gente vai ter uma hora que a gente não consegue fugir de nós mesmos, a gente vai ter que se haver com isso, mas a maturidade, né, o acessar algumas questões passa pela via do outro, né? Então você foi dando exemplo de emparedamentos e eu lembrei do Quarto de Jack, né, o outro filme, e que a mãe e o filho, né, tem um outro contexto, por mais que eles estejam emparedados, eles estão em dois, né? Então, enfim, eu acho que há alguns paralelos que a gente precisa fazer de que o sujeito vai ter que saber com ele mesmo, mas ele vai precisar da via do outro para se manter em análise. É só isso que eu queria explicar a minha fala. Uhum. O alienista não conseguiu, né? Se emparedou sozinho, a gente não falou do alienista aqui, mas ele ficou sozinho e não conseguiu, né? Sem relações sociais. E, para encerrar, ainda na construção, né? Que esse caminho de interiorização por meio de raciocínios e tentativa de autoanálise é tortuoso, mas é o que tem que ser feito, né? Qual a solução, um outro caminho para isso? Como disse o Rolomei num conto chamado The Man Who Was Put in a Cage, né? É aceitar a jaula, né? Aceitar
que a vida é assim e não correr riscos, né? Ah, vou aceitar então a vida de